Olá, seja bem-vindo em mais uma aula do nosso curso, seja bem-vindo ou bem-vinda em mais uma aula do nosso curso Graduação com Sucesso. E dando continuidade, então, sobre como você deve estudar de forma eficaz, hoje nós vamos falar sobre os trabalhos. Assim como nas avaliações, na preparação para as avaliações, você não deve deixar para fazer na última hora os seus trabalhos. Assim como você constrói o seu aprendizado com relação aos conteúdos que serão cobrados nas provas, você também constrói a estrutura de um trabalho, o desenvolvimento de um trabalho com tempo, não deixando para a última hora, certo? Assim também como nas avaliações que você não deve estudar para muitas provas ao mesmo tempo, ou no mesmo dia, você também não deve fazer mais de um trabalho ao mesmo tempo. Por quê? Se você começa a criação de um trabalho que requer pesquisa, que você tem que dialogar com aquele trabalho, que você terá que colocar bastante energia mental, se concentrar para entender o que está sendo pedido, para entender aquilo que o autor que você está pesquisando fala, para que você possa concordar ou não com ele, você precisa estar concentrado. Algumas pessoas começam um trabalho, antes de finalizá-lo, já iniciam outro. Isto não é bom. Por quê? Se você iniciar aquele trabalho, vamos dizer que na segunda-feira você começou um trabalho pela parte da manhã. Aí na segunda de tarde você inicia outro. Você tem que entender que no momento que você faz isso, você, mesmo que inconscientemente, estará deixando dois focos de preocupação na sua mente. Se você começou aquele trabalho e ainda tem coisas a pesquisar, tem coisas para ler, tem coisas para escrever, quando você inicia esse processo de criação, mesmo que você parou por um determinado tempo para depois continuar, em sua mente esse processo em relação ao trabalho vai continuar. Você pode ficar refletindo, eu parei em tal lugar, depois quando eu retornar no trabalho eu vou fazer isso, isso. É esse o processo que você deve fazer. Agora, se você iniciar outro trabalho, você não vai se concentrar ou pensar sobre o que você tem que fazer ou continuar fazendo naquele trabalho que você iniciou, e já vai começar esse mesmo processo em outro trabalho ao mesmo tempo. Então, isso vai fazer com que você perca a qualidade dos seus trabalhos. Você deve iniciar um trabalho, se levou 2 dias para finalizar ele, perfeito. Agora, depois que ele estiver finalizado, aí sim você inicia outro trabalho e coloque todo este grau de concentração naquele novo trabalho. É importante também ressaltar que no momento em que você iniciou aquele trabalho e deu ele como concluso, isso não quer dizer que ele está pronto. Assim como você mantém o conteúdo fresco na sua mente até o dia da prova, você vai ficar acompanhando, relendo aquele trabalho. Porque em diferentes leituras você poderá acrescentar algo a mais ou retirar coisas que não foram necessárias ou modificar a própria escrita, deixando melhor ainda o trabalho. Então, é um processo que você só vai abandoná-lo depois de entregue. Que não tem mais, realmente, não tem mais o que fazer, né? Isso pareceu óbvio. Só vai largá-lo de mão depois de entregue. Sim, mas eu quero dizer, mesmo que falte 1 hora para você entregar o seu trabalho, uma leitura, às vezes, 1 hora antes pode salvar alguma coisa, modificar alguma coisa, corrigir algum erro. Com relação às apresentações orais, ensaias todas as suas apresentações orais, quantas vezes você julgar necessário. O importante é que você esteja confiante, é que você se sinta conectado com a sua apresentação, que aquilo flua. Você pode ensaiar consigo mesmo na frente do espelho. Você pode convidar os seus parentes, dentro ali a sua família, para você apresentar. Você pode convidar colegas, em algum momento lá na graduação, tão tranquilo, vamos fazer um lanche, posso apresentar aí para vocês. Tudo isso vai te preparar, te deixar mais preparado para a sua apresentação. Com relação ao layout das suas apresentações, você deve caprichar. E caprichar não quer dizer acúmulo de efeitos de várias coisas. Neste caso, o simples é a melhor coisa a se seguir. Por exemplo, não use muitas cores. Opte por um modelo com fundo claro e com letras
em preto. Isso facilita na questão da visão, certo? Não vai lá botar um fundo preto com letra amarela. A pessoa vai cansar e vai ficar pesada a sua apresentação. Evite efeitos de transição, pois isso torna cansativo e tira o foco do seu conteúdo. Você está ali não é para fazer uma obra de arte, você está ali para apresentar de forma eficaz o seu conteúdo. E quando uma apresentação ela vai ao ponto, ela te ajuda a apresentar, porque geralmente se você já dominou aquele conteúdo, se você já ensaiou aquela apresentação várias vezes, você vai falar com desenvoltura. Então não pode colocar ali efeitos de transição que você vai falar, daí vai ter que dar um tempo, uma pausa, esperar aparecer aquele se torna cansativo até mesmo para você, certo? Se usar algum vídeo ou áudio, teste antes para ver se está funcionando. Existem dois métodos ali de acrescentar vídeos ou áudios, né, no PowerPoint. Teste. Um deles você pode inserir dentro da apresentação, só que daí o arquivo de PowerPoint ele vai ficar mais pesado. Ou você pode inserir como se fosse um link dentro da apresentação, só que daí você tem que colocar o arquivo de vídeo ou de áudio na pastinha e você salvar a sua apresentação do PowerPoint. Sempre confira para não chegar na hora, o áudio não está funcionando, certo? São pequenos detalhes que, quando você estiver apresentando, isso vai contar. Se utilizar em sua apresentação informações que não sejam de sua propriedade intelectual, não esqueça de inserir a fonte de origem referindo o autor. Isso serve para imagens, textos, áudios e vídeos. É muito importante. Se você pegar uma citação de algum autor, você tem que colocar a fonte original. Você tem que fazer referência àquele autor, porque não foi você que escreveu. E se você não faz isso, você pode ter um grande desconto, perder no processo avaliativo da sua apresentação. Porque isso, para um estudante de graduação, é básico. Você tem que colocar as suas fontes de estudo. E alguns alunos não se preocupam com isso, apesar de ser algo que realmente, né, é básico. Além disso, uma outra dica, tente inovar usando softwares diferentes. Por exemplo, durante o curso de música, eu me lembro que todo mundo ficou extasiado, porque eu fui o primeiro aluno a apresentar um trabalho em Prezi. Ninguém na graduação sabia que o Prezi existia. Porque, querendo ou não, o cérebro está acostumado com aquele tipo de apresentação do PowerPoint. Quando eu trouxe aquele movimento do Prezi, exatamente para focalizar, né, para chamar atenção no conteúdo, uau, aquilo foi assim... Chamou a atenção dos colegas, chamou a atenção dos professores. Valorizou bastante a apresentação. Quando o trabalho for em texto, como uma resenha, resumo, entre outros, após fazer com antecedência, mesmo que o professor não tenha pedido, mande para ele dar uma olhada. Eu sempre fazia isso. Então, se tinha algum texto, às vezes mesmo um mês antes de apresentar o trabalho, eu disse, olha, professor, eu gostaria que o senhor desse uma olhada, né? Ou que a senhora desse uma olhada em relação ao meu trabalho, poderia dar para ver se eu estou no caminho certo, se tem que acrescentar algo, se já está bom. E isso é muito legal porque, na maioria das vezes, vinham dicas importantíssimas. Tá muito legal, mas poderia de repente escrever mais um parágrafo sobre tal coisa. Gostei muito. Além do professor já ter lido o teu trabalho e te dar algumas dicas para melhorar ele, porque daí, quando você faz isso, claro que você tem que mandar uma coisa boa. Você não vai mandar uma porcaria lá feita de qualquer jeito para o professor, e daqui a um pouco você ainda vai ficar pegando mal, porque daí vai pensar assim, pá, o cara me escreve isso aqui de qualquer jeito, tu vê que ele não leu, e de repente está me mandando isso aqui só para mim praticamente fazer o trabalho para ele. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai mandar um trabalho de qualidade. O docente ele tem que se sentir feliz e motivado ao ler o seu trabalho. Isso é uma responsabilidade, não pode ser um tiro no pé. Quando você manda e ele gosta, o que ele vai fazer? Ele vai, olha, tá muito legal o teu trabalho, mas se tu quiser escrever algo a mais, algum parágrafo a mais sobre isso, isso e isso, vai ficar um trabalho super bom. Então o que acontece? Geralmente isso, eu mandava meus trabalhos, sempre mandei meus trabalhos,
Ou quando um professor não dizia, não, em vez de me mandar por e-mail, de repente a gente marca um encontro ali, como se fosse uma consulta, e eu dou uma lida e já te dou umas dicas. Isso fazia com que eu sempre entregasse ótimos trabalhos. Primeiro, entregava com antecedência. Por que que isso era bom para o professor? Porque geralmente todo mundo manda na última hora. Aí o cara já não tem muito tempo para ler, tem que ler um monte de trabalho. Se ele leu o teu trabalho com antecedência, já viu o que estava bom, o que não estava, te deu as dicas, quando tu mandar a versão final, ele vai dar mais uma lida ali por cima para ver se tu fez o que ele pediu. Mas ele já não vai perder muito tempo na leitura do teu trabalho. E com certeza tu vai tirar a melhor nota. Geralmente vai tirar a nota máxima. Por quê? Porque querendo ou não, tu também está facilitando o trabalho dele. Certo? Então fica essa dica. É uma sacada realmente matadora. Eu sempre fiz isso. Só que assim, você tem que ver, né? Se não pode ficar insistindo. Se o professor te permitir, pode ser que algum professor, não, olha, me manda só a versão final. Aí tudo bem. Mas da mesma forma, você faça o seu trabalho com a melhor forma, da melhor forma possível, com o maior grau de excelência. Uma outra sacada matadora é você nunca fazer o mínimo em relação aos seus trabalhos. Pois isso é o que toda a turma vai fazer. Simplesmente para cumprir o que foi pedido. Sem contar, né, os que não farão. Faça um trabalho com algum bônus extra. Com algo que chamou a sua atenção e que deixará o seu trabalho ainda mais rico. Sempre faça isso em todos os trabalhos. Só cuidado para não trazer algo a mais e deixar faltando algum ponto que tenha sido pedido. Eu sempre coloquei algo a mais nos meus trabalhos. Porque, vamos dar um exemplo. Você vai lá e pesquisa. O professor pede para você pesquisar sobre um determinado assunto. Ele te dá as explicações sobre aquele trabalho, sobre aquele autor. E aí, quando você começa a realizar as suas pesquisas sobre aquele trabalho, se preparar para a criação daquele trabalho, você acaba identificando, gostando de muitas informações. Então você vai cumprir com o que foi pedido no trabalho e traga algo, olha, achei interessante. Além disso, como uma forma de, né, complementar o que já foi pedido do trabalho. Não vai escrever assim, explicitamente, mas entende, né? Você vai, ainda para enriquecer ainda mais esse trabalho, julguei importante falar sobre esse ponto que o autor toca. Por quê? Daí tu vai justificar, não vai também simplesmente botar. Achei interessante isso por causa disso, disso, disso. Você trouxe algo a mais, colocou a sua opinião e mostra para o docente que você realmente se entregou de cabeça para aquele trabalho, realmente interagiu, que você se dedicou, cumpriu com o que estava sendo pedido e ainda trouxe algo a mais porque você está motivado. Isso para quem vai ler o seu trabalho é muito bom. Mostra realmente que você é um aluno, uma aluna comprometida, certo? Realmente uma discente ou um discente consciente, tá? Outra dica muito importante eu já falei isso, mas eu também vou reprisar isso, vou reafirmar, porque não é só com as provas, é em relação a tudo da sua lista. Geralmente no início do semestre é o momento que você terá mais tempo. Aproveite esse período para fazer o máximo de trabalhos possíveis. Isso permitirá que você tenha mais tempo para estudar para as avaliações, de melhorar os trabalhos se necessário e de se preparar para as apresentações orais. Tudo que envolve qualidade na graduação tem relação com tempo. Se você souber adiantar as coisas com qualidade, manter aquele estudo com qualidade, manter a leitura dos trabalhos com qualidade, você simplesmente estará dando o seu melhor e você nunca estará enforcado. Tempo para fazer as coisas tem. Olha, eu estudei na graduação, como já falei, fiz 13 componentes em um semestre, estava envolvido em projetos de extensão, pesquisa e ensino, fazia um monte de coisas extras em relação aos componentes curriculares, eu quero dizer, não só dentro da sala de aula, né? Eu realmente participava desses projetos, estava envolvido, participava de eventos científicos e eu encontrava tempo para tudo. Então, se você realmente quer, se você confia, você sabe do seu potencial, você vai conseguir. Você vai fazer o que tiver que ser feito, vai buscar energia, encontrar motivação para fazer tudo o que você precisa fazer. Realmente, desde o início do semestre, quando está mais calmo,
já adiante, já comece a criar, já, sabe, já aquele primeiro trabalho pesado que é o de pesquisa, de começar a escrever, de começar a estudar, já faça, já faça. Você tem que ir deixando a sua rotina de estudo, ou pelo menos tentando deixar ela mais leve. Não deixar acumular tudo e ter que estudar um monte de coisa junto. Isso realmente não existe. Se você quer ter qualidade. Desde o primeiro dia, todos os dias são dias de estudo. Você tem tempo livre, você tem tempo para estudar. Ah, mas só daqui a 3 semanas você tem uma prova, você terá uma prova, você terá que entregar um trabalho. Ótimo! Tem 3 semanas para se dedicar e dar o seu melhor, para entregar o melhor que puder, certo? Outra coisa importantíssima é você ir riscando e colocando ok. O que eu quero dizer riscando e colocando ok? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando você finalizar um trabalho, ou quando você já fez todas as listas de exercício para uma prova, você coloca ok na sua lista. Isso quer dizer que você já cumpriu com tudo e agora você só tem que manter. Então, tu só vai colocar ok quando você realmente já estudou tudo que tinha que estudar e agora só precisa manter aquele conteúdo até o dia da prova, e quando você já criou aquele trabalho, tudo que pedia no trabalho, mais os extras, e só vai fazendo uma leitura para, de repente, mudar ou acrescentar alguma coisa. O riscar é somente depois da prova realizada, da avaliação realizada e depois que você entregou aquele trabalho. Aí você risca porque já não tem mais o que fazer. Mas você só vai riscar depois de entrega e depois da realização da avaliação. Para cada semestre é importante que você tenha no seu computador uma pasta geral. Primeiro você vai ter uma pasta lá do seu curso, mas você vai ter uma pasta geral daquele semestre. Por exemplo, chamada de semestre número tal. Quarto semestre, quinto semestre. Dentro dessa pasta do semestre que você estará estudando, você deve ter uma pasta para cada componente curricular daquele semestre. E dentro da pasta de cada componente curricular, você deve criar 2 pastas. Uma pasta chamada trabalho e outra chamada provas ou avaliações. Essa pasta geral da graduação é fundamental que você tenha ela salva em alguma nuvem na internet, como por exemplo o Dropbox, certo? Isso vai evitar dor de cabeça, porque se você tiver qualquer problema com seu computador, você pelo menos tem todas as suas coisas salvas. Só que aqui tem uma coisa importante. Não adianta você colocar, eu sei que dá um pouco mais de trabalho. Não adianta você criar uma pasta dentro do Dropbox se você não fizer a atualização do que você for criando. Você tem que colocar em um processo de sincronização, sempre atualizando o que você está diariamente colocando nessas pastas. Por quê? Porque isso, se der algum problema no seu computador, pelo menos você tem tudo que você está fazendo ali, como backup. É importante. Acredite, eu já passei, na engenharia de software eu passei por uma situação assim, e simplesmente o meu computador não ligou mais. E depois no curso de música eu também passei por uma situação assim, aí tive que pagar alguém por... E isso assim, eu tô dando essa dica porque realmente eu passei por uma situação bem difícil. Às vezes é tanta coisa pra gente pensar e eu não me preocupava muito com isso, achando que o computador não ia acontecer nada. E eu tive que pagar para uma pessoa, para um profissional, conseguir restaurar o HD do computador, e algumas coisas eu consegui salvar, graças a Deus os trabalhos sim, a pasta da graduação sim, mas outras coisas eu perdi. E depois teve um HD externo, também não confie em HD externo, teve um HD externo que eu perdi, que ele queimou simplesmente, e esse não teve mais recuperação. Então, salvar na nuvem é algo muito importante. Vai evitar dores de cabeça, perda de tempo. Bom, aí nem preciso dizer, né? Porque se você tiver que refazer tudo que precisa entregar, sem contar o estresse, vai ser algo realmente muito desafiador. Muito bem, chegamos então no final de mais uma aula. Estou muito feliz em estar compartilhando com você todos esses conhecimentos. Vamos dar continuidade neste módulo, que ele é bem grande, mas eu não tenho dúvidas de que se você colocar em prática tudo que está sendo compartilhado contigo aqui, você sentirá que
ocorrerá grandes transformações e mudanças com relação aos seus estudos. E isso só vai motivá-lo ou motivá-la a continuar colocando todos esses conhecimentos em prática no seu dia a dia, a partir das provações, dos desafios que você estará enfrentando. Tudo de bom, muita luz, muita paz. Seja feliz estudando e que você conquiste todos os seus objetivos como estudante universitário. Fica com Deus. Até a próxima aula.